eu vou apresentar sobre entrega contínua com Jenkins. E meu nome é Tanísia e é isso. Os pontos que eu vou falar nessa apresentação é sobre a ideia, o projeto, as tecnologias que foram utilizadas, as etapas do pipeline, os benefícios da integração contínua e uma conclusão. O projeto. O projeto escolhido para gerar esse trabalho de integração contínua foi uma aplicação React, nada muito complexo, somente uma aplicação iniciada ali com Create React App, e foi colocado dois inputs e dois botões para fazer a conversão de temperaturas de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. Foi adicionado os testes unitários para essas duas funções, alguns testes e também um teste ali para testar se um componente estaria ou não aparecendo na tela. A ideia é que, como atualmente eu tenho trabalhado com React Next, na verdade, mas assim, a ideia é que no futuro eu possa implementar e usar isso que eu fiz no trabalho. Então é isso. Então, para deixar essa integração mais robusta, a ideia que eu tive foi, além de usar essa tecnologia, foi também adicionar um Dockfile e fazer o deploy da aplicação no Heroku. Não sei se fala assim Heroku, acho que é Heroku, mas é isso. As tecnologias utilizadas foi JavaScript, React, o NPM para instalar ali os pacotes do Node, o próprio Node, né, mas esqueci de colocar aí, o Docker, o Heroku e o Jenkins, que é o principal aqui dessa atividade. Não é React, não é nada disso, não é nem Docker, é mais ali o Jenkins. O Docker foi mais um plus na atividade. Sobre as etapas do pipeline, a construção da imagem doc. Então, criei um arquivo ali após iniciar a aplicação React, e nesse arquivo eu coloquei um Dockfile. Então, eu vou mostrar aqui. Então, esse arquivo aqui foi o Dockfile criado. Então, como a minha aplicação foi iniciada com o Node 20, então eu coloquei no Dockfile que eu queria o Node 20 para build. Coloquei os pacotes que eu queria ali na minha imagem doc, o npm install, o build dessa imagem, e aqui também para enviar para o servidor. Então, para rodar na porta 5000, e aqui os pacotes que eu precisava. Inicialmente, eu não coloquei todos esses pacotes, eu coloquei somente a public. E aí o que aconteceu? Quando minha imagem foi gerada, o container ali, não tinha o que eu precisava, então não acontecia nada porque não tinha os outros arquivos do projeto. Então adicionei isso. E aí, o outro passo da etapa do pipeline foi o login com o Heroku e o envio da imagem doc para o Heroku, e a liberação da imagem Docker no Heroku, executar os testes unitários do aplicativo React no container Docker e a geração de um relatório de cobertura de testes. Essas foram as etapas do pipeline que eu vou explicar mais à frente, cada uma delas. Com a construção da imagem Docker, né, eu acabei apresentando, esqueci que estava aqui no slide, mas como eu falei, foi criado esse Dockfile, apresentei anteriormente, e é isso. Quando eu setei o projeto pela primeira vez, que eu fiz um job nele no Jenkins, ele surgiu um erro de conflito, porque o meu projeto foi instalado em Node 20, mas o Jenkins estava rodando ele no Node 10 ponto alguma coisa, que eu não lembro, mas e aí dava esse conflito e quebrava o job. E aí o que eu fiz? Para resolver essa questão, eu tanto configurei o Jenkins para o Node, eu baixei um plugin do Node, coloquei, como também coloquei no Jenkins File o arquivo que eu queria, que era esse que foi configurado lá o Node que eu queria, que foi configurado lá no Jenkins. E aí, é isso. Foi esse probleminha que surgiu no caminho, mas foi corrigido.
Como eu também estou integrando com o Heroku, então eu precisei criar uma credencial ali, adicionar. Tanto peguei a credencial que tem no Heroku, que eu criei um aplicativo lá no Heroku, chamado com o mesmo nome, né, da minha aplicação, que é GitTech. E aí, com esse token, eu coloquei ele no meu pipeline também. Como tá aqui um exemplo, né? Aqui é apenas um exemplo, aqui é o print lá do Jinx com a credencial configurada. Os testes unitários do aplicativo React no Container Dock. O que aconteceu? Eu subi a imagem, fiz o primeiro deploy ali, né? E o teste quebrava toda vez. E aí aconteceu o quê? Eu estava rodando o teste como eu rodava localmente, com npm teste, e não ia funcionar porque eu já tinha setado uma imagem doc lá. Então eu teria que apontar para essa imagem, para esse container lá, para rodar o teste dentro dele, e não como eu estava rodando localmente. Então é isso, eu vou apresentar mais no código agora sim. Então tá aqui o meu Jinx file, todo ele. Aqui eu seto que lá no Jinx eu só quero que esteja os últimos 5 históricos, então não tenha mais que isso. Então sempre quando tem o total ali, ele some com o primeiro que foi criado. A parte do Node que eu falei, lá no Jinx eu configurei o plugin, chamei ele de meu Node e coloquei que a versão dele devia ser a 20.8. E aí aqui, quando eu coloco esse tools Node e esse nome, quando ele faz o job, ele verifica e aí seta essa versão para mim. Para mim ver se isso estava funcionando mesmo como eu queria, eu coloquei esse stage aqui, que aí ele olha para o Node Version para mim, e aí eu consigo ver lá na hora que está gerando o log do pipeline, eu consigo ver se realmente setou para a versão que eu precisava. Aqui eu estou setando as credenciais do Heroku, o nome do meu aplicativo, são variáveis de ambiente. Aqui o build do Docker, da imagem, que tanto o nome quanto a tag da imagem. E aqui a etapa de teste, que foi uma etapa que eu fiquei mais bloqueada ali enquanto eu estava fazendo. Mas depois que eu entendi que eu tinha que rodar o teste dentro da imagem e não como eu estava rodando localmente, eu tive um avanço muito grande nessa parte. Que foi, aqui eu estou rodando, apontando para a imagem que foi criada. E aí eu estou entrando dentro da pasta /app, porque se eu rodar fora dessa pasta eu também não vai encontrar o meu arquivo package.json, e aí como ele não encontra, ele também vai dar erro. Então, para não ocorrer o risco, eu já seto, coloco ele aqui /app e rodo o teste. Então, só até aqui ele está rodando o teste. Só que o que acontece? Quando eu rodo o meu teste no aplicativo React, só ele instalado, sem outras configurações adicionais, ele precisa de um enter, eu preciso selecionar se eu quero rodar todos os testes ou se eu quero rodar o teste que eu fui alterado. Então, isso no meu pipeline ficava complicado, porque não tinha como eu setar lá na hora do pipeline o valor que eu queria, qual teste que eu queria que rodasse. Então, para isso não ocorrer, eu coloquei esse watch all igual a false, e dessa forma, toda vez que o meu teste rodar, ele vai presumir que eu quero que rode todos os testes e ele vai rodar todos os testes que o meu projeto tem. E aí, por último, eu coloquei aqui a coverage, que eu quero que gere um relatório de cobertura de testes, quais arquivos estão com cobertura, a porcentagem de cobertura de cada arquivo. E assim eu consigo medir a qualidade tanto da minha aplicação, né, quanto de uma nova feature que eu tenho implementado. Então, esse coverage, então ele gerou essa pasta aqui, coverage, tem alguns arquivos aqui, eu não vou me aprofundar muito neles, mas vai ser possível ver ele quando for rodar ali o pipeline. O login no Heroku, isso são etapas adicionais que eu coloquei aqui, né? A ideia não era ter o Heroku, ter o doc no projeto, eu fiz mais como um a mais mesmo, para mim poder usar depois também. Então aqui ele faz um login no Heroku, pega ali a minha API, a chave do que foi configurada, faz o login na imagem do Docker, faz o registro ali,
e faz o push pro Heroku também dessa imagem que foi criada. Então ele pega a tag da imagem e faz e envia ela para a aplicação Heroku, esse, acho que é, meu Deus. E aí, por último, ele faz a release dessa imagem ali no container do Heroku Container. Foi isso, e aí no final eu tenho um postzinho pro caso de sucesso, pro caso de falha. Então essa foi a minha pipeline ali, né? A configuração do pipeline no arquivo Jinx File. Os meus testes foram testes simples, aqui a minha aplicação básica mesmo, do jeito que foi no Create React App. Eu só adicionei as variáveis ali para fazer as funções e adicionei aqui os botões, né, e o input somente. E aí para gerar esses testes, então aqui está o teste, um teste de botão, um teste para ver se o elemento está na tela, que é ver em Celsius, ver em Fahrenheit, então ele olha, verifica se estão, então to be in the document. E aí os meus testes das funções mesmo, então aqui é de Fahrenheit para Celsius, e aí depois de Celsius aqui para baixo para Fahrenheit. Então tem 3 funções para Fahrenheit, para Celsius, e 4 para Celsius para Fahrenheit. Então é isso. Todas estão passando, como pode ver aqui, todas estão ok, passando no local, né? E foi isso. Então aqui eu vou começar então a configurar o meu job lá no Jinx. Não tem, né? Foi só as etapas de testes ali que eu fiz. Então aqui eu vou começar a configurar. Então uma nova tarefa. O nome da minha aplicação é GitTech, foi a mesma que eu criei ali no Heroku, então aqui GitTech. Pipeline, já que foi um pipeline que eu criei ali, que foi o Jinx File. E aqui as configurações que eu preciso. Então, inicialmente, eu vou somente querer executar um build manualmente, um job manualmente, e que ele passe no teste. Então, é isso. Então, o que eu preciso? Eu quero o pipeline script from SCM. Eu preciso pegar do Git e aí eu vou colocar o link do meu repositório. O meu repositório é esse aqui no GitHub, que é o GitTech também. Então tá aqui toda a minha aplicação, como foi iniciada, os meus arquivos, e aí eu vou pegar o code, ok? A URL. Então coloco aqui a URL na etapa de definição do pipeline. E aí, não credencials, aqui a minha branch é a min, não é master, né? Master, eu acho que já deixou um pouco, ele já inicia em min, o Git. E aí é isso, inicialmente sim, bem básico mesmo, é dessa forma. E aí salvei aqui, eu vou aqui no painel de controle e já aparece o meu GitTech. Ele não tem nada, última falha, última duração, nada. Então, vou acessar aqui e aí eu vou construir um job. E cruzar os dedos para funcionar, né? É isso. Então, aqui essas são só etapas mesmo básicas ali vou mostrando as mudanças aqui. Deixa eu ver. Aqui, iniciado pelo usuário Tanise de Lira Fagundes. É o repositório que tá. Então aqui eu venho em console output e aí vai aparecendo aqui tudo que aconteceu nesse job. Então ali a parte do Node que eu falei, aqui a mensagem do último commit aparece. E aqui sobre o Node, né, eu precisava que ele fosse o Node versão 20.8, então ali na etapa de plugin, ali no início do Jinx, dá de baixar. Então, ao baixar o Node, você consegue configurar para ele um nome, né? Então, se você tem vários projetos e aí para cada um é uma versão do Node, você cria ali vários nomes diferentes com versões. O meu, eu criei meu Node e coloquei lá no meu pipeline que eu queria o meu Node, que é o nome mesmo. Então, é isso.
as outras etapas ali, que ele está construindo a imagem doc ali no jeito que está no Docfile, nessa parte, copiando os arquivos que eu setei. Então tá aqui toda a parte que eu mostrei anteriormente, exportando a imagem, e aqui, ó. E aí terminou essa parte, e aí ele vai executar os testes. Então aquela etapa de teste ali, ele começa a executar e rodou todos os testes. Então os testes que eu mostrei lá, todos passaram, e aí ele mostra esse arquivo aqui, essa tabelinha com as porcentagens de teste. Então todos os arquivos, como está a cobertura de teste e a cobertura por arquivo, né? O app.js tem um teste, o index tem outro, então tá dessa forma. Aqui são as linhas, né, que não tem cobertura de testes, e aí não são todas, tá? Normalmente eles configuram, parece, por variável. Se eu não me engano é por variável. Se tem uma função, por exemplo, ela ocupa 5 linhas, mas ela começa na 22, aí ele olha para essa 22. Posso estar enganada, mas é isso. E aí todos os testes passaram, a quantidade de teste, o tempo que levou para rodar os testes. E aí ele vai fazer aquele doc login ali pro Heroku, que é a outra parte. Se o teste falhar, ele não continua, ele vai falhar todos e aí não vai continuar o meu pipeline. Mas como o teste foi sucesso, aí ele faz ali o login pro Heroku. Então o login foi um sucesso, bem sucedido. E aí aqui é a etapa que ele tá fazendo push, tem alguma duplicação ali, e aí aquela última etapa ali do Heroku Container. Então o build foi bem sucedido e aí ele finaliza. Então essa é a saída, o log. Se eu entrar aqui, eu vejo que tá tudo ok, tudo verdinho, o tempo que levou para cada um. E aqui ele considera o tempo médio de cada um. Então como só tem um, ele não vai mostrar muito, né? Ele vai mostrar o que tá aqui. Então 826 milissegundos, ele vai mostrar aqui 826 milissegundos. Quando a gente começar a rodar vários testes, alguns demorar mais que outros, ele vai começar a mostrar aqui a média de tempo daquele bloco, né? Daquela coluna ali. Então é isso. Assim, agora eu vou mostrar um build que vai falhar, né? Durante o teste. Então eu vou subir aqui um teste, vou quebrar o meu... Na verdade, antes de quebrar o meu teste, eu vou apresentar como configurar o build para ele rodar de tempos em tempos. Então, tem duas configurações que eu quero mostrar nessa etapa. A primeira é como ele rodar de tempo em tempo, e a segunda é como configurar ele para ele ficar olhando lá o repositório do Git. Então, ele não vai gerar automaticamente um build toda vez que for feito um commit, mas a ideia é que ele olhe. Então, se eu querer configurar que ele olhe a cada 1 hora, que ele olha a cada 5 minutos lá, vai que é um projeto que o pessoal faz commit direto. E aí olha todo o tempo ali, se tem algum commit, ele faz um deploy. Então, é isso, eu venho aqui em configurar. E aí aqui vai aparecer, aqui, construir periodicamente. Então, esse construir periodicamente, eu seto o horário, ele tem uma configuração própria aqui, então eu seto um tempo, e aí toda vez que der aquele intervalo de tempo, ele vai subir um build. Não importa se foi feita alteração lá no GitHub, se foi feita alteração, não importa, ele vai subir um build naquele tempo. Então eu vou colocar aqui, para não demorar muito, eu vou colocar em 5 minutos, enquanto isso eu vou fazendo outro teste. Então, eu vou colocar aqui, eu tô setando que daqui 5 minutos, a cada 5 minutos, ele vai fazer um build. Então, ele mostra, pode sair aqui, ele vai mostrar, ó, que às 23h22, ele tinha que fazer um build, e aí ele vai fazer de novo às 23 e vai começar às 23h22, na verdade, a partir disso, toda vez a cada 5 minutos ele vai fazer. Ele tá colocando esse horário aqui porque é o horário que eu tô agora, então por isso que ele tá setando esse horário. Então, ao salvar, ele vai esperar, ele não vai mais colocar 23h22, porque possivelmente já passou do horário. Então, se eu entrar aqui e olhar, possivelmente ele já setou um horário
é 22h50, ok. Então, ok, deixa eu esperar, você vai rodar agora ou ele vai esperar os próximos 5 minutos? A partir de 5 minutos, né? Então é isso, depois a gente vai ver quando ele começar a rodar. Eu vou, então, agora quebrar um teste. Vou quebrar um teste, quando ele rodar esses 5 minutos, ele vai aparecer o teste quebrado. Então aqui, em vez de ser menos 40, ou pode ser aqui, em vez de ser 100, vai ser 0. Então eu estou esperando, né? Eu espero que de 212 ele retorne 100. Mas aí a minha função, né, ali quebrou, então veremos. Beleza, eu venho aqui, vou fazer o commit. Confirmar e vou sincronizar com o repositório remoto. Ok. E aí, deixa eu olhar aqui. Como pode ver, já apareceu aqui. Só que ainda não deu, né, os 5 minutos que ele vai gerar ali, então tem que esperar um pouquinho, vai demorar um pouquinho mais. Eu devia ter colocado um tempo menor, né? Mas vou fazer o seguinte, então. Deixa eu ver a parte aqui. Tá. Essa parte de teste aqui que eu apresentei, o que realmente está fazendo essa etapa. Então, ele não está setando o arquivo ou o projeto como seto na minha máquina. Tá configurado para rodar o teste dentro do container. Então, é isso. Aqui, o que eu apresentei ali no próprio log do job. E aqui, os benefícios da integração contínua. Então, identificação rápida de problemas no código. Se você sobe, né, não tem. Atualmente tem se usado, acredito, bastante o Sonar Cloud, né, que quando você faz um deploy ali no GitHub, você abre um PR no GitHub, ele automaticamente já disse a quantidade de cobertura no PR e já bloqueia, né, digamos assim, é possível configurar para bloquear um merge na main, digamos. Mas uma outra forma de fazer isso também é no próprio pipeline, né? Então, subiu alguma coisa, já aconteceu de os testes estarem ok, mas subir no Jenkins e quebrar. Então, todo cuidado é pouco, né, nessa parte aí. Redução de erros e bugs no aplicativo, então você não corre o risco de subir ali e acontecer de, se não passar no pipeline, se não passar ali na etapa de teste, ele não vai fazer o build de uma nova versão. Então ele vai dizer, olha, deu errado. Tem formas de colocar e-mail também para alarmar. Então você, um build quebrou, você colocou programado para as 11 da noite e ele quebrou. Então ele vai lhe mandar um e-mail, vai lhe mandar no Slack também. Eu vi ferramentas que dá de avisar. Então tem isso, melhoria na qualidade do código, aumento da eficiência do desenvolvimento, né, uma aplicação rápida, como eu falei anteriormente, dá de configurar ela para quando houver um commit na main, um novo merge ali na main, ele automaticamente iniciar um novo deploy. Então você não precisa ficar fazendo toda essa etapa manualmente. E redução de custos e tempo de desenvolvimento. Então foi isso. E aí, deixa eu ver aqui. Uma outra parte que eu quero mostrar também lá no Jenkins. Ele iniciou o job de 5 minutos, quando estava apresentando ali. Então, ele, aqui nas modificações... Opa, não, esse é o anterior. Ah, não, é esse mesmo. Aqui ele mostra... Aquele que eu mostrei anteriormente, ele mostrou, né, iniciado pelo usuário, Tanísia. Esse aqui está iniciado pelo temporizador, então eu coloquei ali o temporizador.
Quando deu os 5 minutos, ele começou a rodar. Então ele tá rodando agora, quando for daqui 5 minutos, ele vai rodar de novo. Então não é muito aconselhável, né? Eu não aconselho muito fazer isso assim para colocar. Como eu que deixei o computador assim parado com essa configuração e passou a noite. No outro dia eu tive uns probleminhas, né? Ainda mais que eu tô no Linux e tô com alguns problemas de memória. Mas a vida é assim, né? Um pouquinho de adrenalina. E aqui é o primeiro ali que eu fiz, eu esqueci de mostrar, mas quando eu fiz o primeiro deploy anteriormente ali, manual, ele soltou esse log do Heroku. Então ele já bateu lá, tá com essa questão aqui, mas as imagens doc que foi gerada, ele tava sem nenhuma, né? Era pra mim ter mostrado antes de começar. Aqui, olha, essa aqui foi iniciada há 36 segundos atrás, então foi a que começou agora. E aí o container que foi gerado tá aqui, então há 43 segundos atrás também o container latest, Tanísia Fagundes GitTech. Então é isso, ele está finalizando o último deploy aqui, o último pipeline. Ok, deixa eu ver aqui o output dele. Então a saída deu um erro, às vezes o Jenkins tem ele dá um delay, tipo, ele já parou de funcionar, já gerou tudo que tinha que gerar, mas ele ainda fica ali como se ele estivesse rodando. Então, se você suspeitar que está rodando por muito tempo, às vezes só dá uma atualizada aqui e ele vai aparecer o que realmente aconteceu. Então aqui, como pode mostrar, o doc entrou aqui, rodou o teste e aí o teste falhou. O teste falhou e aqui aparece, né, onde foi exatamente no arquivo de teste que falhou. Aqui é um total, aqui é uma falha, 8 passou, o 8 total, o tempo que levou, e aí ele falha o build, dá uma falha e falha. Então aqui, lá na imagenzinha ali no início, a gente consegue ver que se falhou o teste, falhou todos os outros. Apesar de ver esse verdinho aqui, parece assim, mas fez o build? Não, é só para mostrar uma mensagem de falha, ele aparece verde, o que é um pouco contraditório, mas sim. E aí, esse aqui foi o iniciado pelo temporizador. Então, marquei um tempo, ele rodou. Então, eu vou voltar o meu teste para o estado anterior, para ele funcionar, passar no teste. Só que agora eu vou configurar para ele olhar para a minha aplicação. Então, a cada 5 minutos, ele vai olhar. Então, eu vou até tirar esse aqui para não confundir um com o outro. Vou colocar só o de consultar periodicamente o SCM. Então eu vou agendar para ele olhar também a cada 5 minutos. Aqui. Deixa eu ver se eu coloco 3 assim, se ele considera 3 minutos. Porque se eu colocar 1, ele considera 1 hora. Então não faz muito sentido. Mas assim vai considerar 3 minutos. Aqui vai considerar 2 minutos. 2 minutos. Então é isso. Vou salvar. E aí, mas talvez 2 minutos, né, pra me fazer o build é pouco tempo, mas é muito difícil ajustar esse teste, né, então vamos ver. Ok. Vou colocar um fix teste, meu Deus. Fix teste, confirmar e sincronizar, ok? Espero que o job não tenha começado. Não, ainda não. Ok, sincronizei. Ali no meu GitHub vai aparecer ali um fix test. Aqui, foi atualizado. E agora, torço para que realmente, né, tenha... Esperar uns minutinhos para começar o pipeline. Voltando aqui.
enquanto ele começa. Tá. Finalizando essa etapa aqui de benefícios da integração contínua, eu tenho algumas questões para falar assim, sobre a minha experiência com essa parte. Atualmente eu trabalho em uma aplicação de grande, digamos assim, e acontece que a gente usa o Jenkins no dia a dia, sim, integração contínua. Ele não olha para os commits atuais, tipo, se foi feito commit na main, ele não vai disparar automaticamente um job, mas a gente precisa entrar ali no Jenkins ainda e iniciar. Então a gente precisa fazer aquele build manual ali primeiro para ele rodar. Isso tem alguns pontos positivos, porque às vezes a gente sobe somente no ambiente de QA e ele é junto ali. Então ele sobe um job só e ele se divide. Então se o job de QA for um sucesso, a gente pode startar o novo. Então se ele fizesse isso de toda vez que alguém faz um deploy, ele automaticamente começasse o job, poderia que alguém estava no ambiente de QA fazendo teste e aí ele subia outra coisa em cima. Então, para isso não ocorrer, eu sei que tem formas, né, de resolver essa questão, mas, assim, pensando mais por cima, assim, eu acho que essa é uma causa principal. Pra gente ter um tempo também, então, dessa forma. A gente usa o Sonar Cloud ali para verificar a cobertura de teste também. Mas se o teste não passar, pode ser que o teste... Atualmente assim, né, faz pouco tempo que foi colocado o Sonar Cloud. Anteriormente era só dessa forma, o teste ali na etapa do job do Jenkins. Então é isso, é uma coisa que eu acho muito legal, realmente concordo com a parte de benefícios que foi mostrada aqui. E para finalizar, vou verificar aqui o último job, que foi o job foi iniciado pela modificação. Então aqui, sempre quando inicia um novo, aqui era um que não tinha mudança, né, foi o primeiro. Eu iniciei ali com o commit, então ele aparece a mensagem do commit, aqui a hash, né, do commit, se você quiser acessar, vai direto para a mudança, exatamente para a mudança que foi feita, então isso é bem legal. Aqui já tem o tempo médio de cada um dos blocos, então como ele faz uma média do tempo de cada um, então aumenta conforme for, então é isso. Então aqui o meu commit foi o de fix teste, tá aqui o commit e aí ele passou porque foi a correção do teste mesmo. Aqui o log de sucesso agora é realmente sucesso, né, diferente do anterior, que aparece verdinho, mas é verde que, eu falei que falhou, então foi um sucesso. É sobre isso. Então aqui as mudanças, né, eu vou entrar aqui. As mesmas coisas, só que a diferença aqui que foi iniciado por uma mudança no SCM. Então, se ocorrer uma mudança lá, ele vai olhar de 2 em 2 minutos. Não configurei, não acho um caso assim específico para esse teste, né? Senão é muito dependioso para a aplicação ficar olhando de 2 em 2 minutos. Eu colocaria um prazo maior, dependendo do caso, né? Ou para fazer logo, se for para colocar de 2 em 2 minutos, coloca para fazer logo diretamente a cada commit, a cada deploy, a cada merge ali na main. Se não, isso é um caso de teste. Então foi iniciado por uma mudança no SCM. O primeiro caso foi a build manual por usuário. O segundo caso foi um por tempo e esse agora pela mudança do CMS. Então, se daqui 2 minutos ele olhar, não tiver nenhuma mudança, ele não vai fazer o deploy. Ele não vai iniciar o job, ele só inicia o job se tiver uma mudança. Então, como houve, foi o fix test, então aqui a mensagem do commit. E aí ele vai fazendo todas as etapas que foi feito no primeiro job também, tudo ok. Aí aqui no teste ele olha de novo, verifica todos passou, e aí ele continua o restante da questão ali. Então é isso, então ele gera uma nova imagem, um novo container do Docker.
Então aqui, ó, há 3 minutos atrás, há 9 minutos atrás, ele tá olhando pro mesmo, então é isso. E é isso. Eu ainda tô na integração, deu uns errinhos na porta sobre aqui a configuração com o Heroku. A minha aplicação tava rodando na porta 3000 e o Heroku o Dockfile tava para rodar na porta 5000. Então isso dava uma divergência, né, com certeza. Aí eu configurei lá no start do meu package JSON para ele olhar para pro mesmo local. Então aqui no package.json ele vai forçar a rodar na porta 5000. Então é isso. E tá aqui. Eu tô com um probleminha ainda no Heroku, né? Configuração do Heroku, não tem a ver ali com build, ele tá funcionando. É só uma questão de conflito com a porta, mas já é a questão aqui do Heroku que eu vou tentar resolver também, né? Após essa apresentação. Mas é isso. E é isso. Obrigadão e até a próxima.